Muito bem, estamos de volta e agora a gente vira a página. O nosso assunto é cirurgia plástica. Alguma imperfeição no corpo, como um retoque no nariz ou nas orelhas, a retirada de sobras de pele ou aumentar e diminuir os seios, as cirurgias. As opções são muitas, mas há também aquelas que são necessárias, como de reconstituição por conta de acidentes, por exemplo. A verdade é que a sociedade cultua muito a aparência jovem e saudável e as cirurgias plásticas são cada vez mais procuradas por conta disso. Mulheres e muitos homens também encaram cada vez mais o bisturi. Para conversar comigo sobre este assunto, este tipo de procedimento, eu recebo aqui no estúdio a doutora Cíntia Rojas da Costa, que é cirurgia plástica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rafael. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, eu falei há pouco aqui que cada vez mais homens e mulheres procuram aí as salas de cirurgia, né? Mulheres a gente já vem com histórico, né, de queria tirar aquele pezinho de galinha, aumentar o seio, levantar alguma coisinha ali, mas hoje em dia os homens também cada vez estão mais procurando, né, esse tipo de procedimento. Isso mesmo, há uma preocupação maior dos homens na parte estética. Não deixa de ser uma exigência da sociedade e até na parte profissional que ele esteja bem e aparente saudável. Existe uma característica peculiar do homem que procura cirurgia plástica. Ele já é um homem que é preocupado com a parte estética e com a parte de saúde. Então, geralmente são homens que fazem academia, que fazem várias atividades físicas, jogam tênis, correm e querem dar aquela melhorada que só um procedimento cirúrgico pode permitir. Aquele upgrade no corpo, exatamente. Né? Então, eles são homens que se cuidam e é legal porque o resultado acaba sendo muito melhor do que aquela pessoa que não faz esse outro lado para associar o resultado da cirurgia plástica. Entendi. Bom, já que a gente está falando de homem, que tipo de cirurgia eles procuram mais? Homem faz bastante lipoaspiração, porque tem áreas que mesmo com atividade física, com dieta, você não consegue o resultado desejado sem o auxílio da lipoaspiração. Fazem nariz, bastante rinoplastia, otoplastia, que é a cirurgia da orelha, com a idade, a cirurgia das pálpebras, são as que eles mais procuram. E às vezes a lipoaspiração de tórax, que é a ginecomastia, que a gente chama, quando tem um volume das mamas muito aumentado. Então você faz a lipoaspiração e às vezes tem que retirar a glândula também. Que ótimo, a senhora comentou num ponto aí, ainda no âmbito da cirurgia dos homens, eu ouvi muito falar, há pouco a senhora falou também a questão da academia. Muitos homens que não têm aquela predisposição para ir fazer o exercício, eu já ouvi falar, a senhora me corrija, que optam também pela prótese aqui no peito masculina. Isso é bastante procurado mesmo? Não é muito procurado. E assim... E é eficaz ou não? Na verdade, eu acho que para você colocar um implante, seja ele qual for, a gente tem que pesar muito risco e benefício. Né? Eu acho que a gente não pode esquecer que antes de mais nada, nós somos médicos. E quem vai dar o limite de até onde ir é o médico. Né? O paciente é leigo, a nossa obrigação é orientar. Então, uma boa musculação dá um excelente ganho de contorno no homem. O homem ganha essa musculatura muito facilmente. Então, eu não tenho recomendado fazer, eu prefiro que o paciente mude o hábito de vida e vá malhar. Por mais que demore para receber o resultado, exato. Né? Agora, por exemplo, próteses de panturrilha, que elas podem ser feitas justamente para você dar um aspecto da musculatura melhor na panturrilha, elas têm alguma indicação reparadora. Os pacientes que têm sequelas ou por trauma ou por poliomielite antigamente, com aquela perninha mais fina, você vale o risco de uma cirurgia de implante, as complicações que isso pode ter. Não são cirurgias tão inócuas assim. Entendi. Tá? A do peitoral até menos, mas as das outras áreas, a indicação tem que ser bem restrita mesmo. Tá. Daqui a pouquinho eu vou querer voltar com a senhora sobre esse assunto aí de quando é estética somente, quando é necessário até para a qualidade de vida da pessoa. Mas antes disso, a gente falou agora sobre a cirurgia plástica para homem e para mulher. O que elas procuram mais para melhorar no corpo? Mulheres, implante mamário, porque realmente você não tem como aumentar uma mama, né? Diferente do homem que pode hipertrofiar um peitoral, a mulher não consegue aumentar uma mama. Então a prótese de mama é muito procurada, principalmente depois de amamentação, que a mama já atrofiou, ou seja, ela já murchou, então a mulher precisa ainda mais dessa volta do contorno dela. A lipoaspiração é a que mais é procurada. É difícil a gente fazer hoje em dia qualquer procedimento que não vá a lipoaspiração como complemento. Ela acaba sendo um acabamento da cirurgia. Abdominoplastia,
que é muito procurada porque os danos que a gestação causa ao corpo, alguns não é questão do cuidado da mulher. Ela pode fazer atividade física, ela pode voltar para o peso dela, mas algumas coisas ela ganha junto com a alegria de uma criança e só um reparo cirúrgico, mais ali, né? Exato, consegue melhorar, aprimorar essa parte. A abdominoplastia, até pelo aumento das cirurgias bariátricas, deve ter tido um crescimento aí também na procura, né? Também, porque todo o emagrecimento acentuado, tanto por pós-bariátrico como quem perdeu sem a cirurgia, ele gera uma flacidez bem acentuada. E essa sobra de pele só consegue ser retirada na cirurgia mesmo da abdominoplastia, não é lipoaspiração daí. Entendi. Doutora, nós temos aqui o item que é o contorno corporal, né? Que aqui esse é um pacote, vamos dizer assim, que existem vários tipos de cirurgias dentro desse item aqui, o contorno corporal. Por exemplo, o abdômen, como a gente já mencionou, o lifting de braço também, né? Isso. O que é essa cirurgia? O lifting de braço é uma retirada do excesso de pele do braço. Essa pele redundante, ela é causada por um emagrecimento acentuado. Então, é muito comum em pacientes pós-bariátricos. Porque ele não tem um volume de gordura ali mais e a pele ficou. Ela faz uma cicatriz, que ela é uma cicatriz longa, mas ela consegue ser escondida em na maioria das roupas. E uma pessoa que tem realmente essa pele tão excedente, não consegue nem vestir adequadamente uma roupa normal. Realmente incomoda e aí ela é muito procurada para os pacientes pós-bariátricos mesmo. Essas pessoas até há uma brincadeira, né? Mas não podem nem dar o tchauzinho direito, dar aquele tchau de Miss, né? Devagarinho. Doutora, eu vou pedir licença para a senhora, a gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos. Estamos de volta e o nosso assunto agora é cirurgia plástica. Conversando comigo sobre este assunto, está aqui no estúdio a doutora Cíntia Rojas. Preciso me pedir desculpas por ter falado errado o sobrenome, doutora. Eu falei Rojas. Doutora, obrigado mais uma vez aí pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Doutora, me diga uma coisa, muitas pessoas acabam adquirindo cicatrizes, né, no decorrer da vida, seja por um acidente, uma mulher que vai fazer uma cesariana, por exemplo, existe muita procura por esse tipo de cirurgia reparadora também? Existe principalmente da cesárea tem muita procura mesmo, não só por causa da qualidade da cicatriz, que às vezes não fica muito adequada, isso é muito pessoal, né, independente do profissional, da cicatrização da paciente. Pós-cesárea, a gente sempre fica com um grauzinho de flacidez na região. E isso piora o aspecto da cicatriz. Né? Então, uma correção nessa região, melhorando essa flacidez local, já dá um resultado bem agradável para a paciente. Quando as cicatrizes são em áreas muito aparentes, principalmente na face, também a procura é muito grande, porque a gente pode melhorar em alguma coisa a qualidade da cicatriz, fazer um trabalho multidisciplinar, ou seja, fazer um trabalho junto com a equipe de dermatologia para chegar no auge da cicatriz, na melhor qualidade da cicatriz. Então é muito interessante isso porque tem algumas coisas que a gente pode melhorar bastante a qualidade de vida, porque tem pessoas que se limitam por causa das suas cicatrizes. Nesse caso, então, é possível que tenha um trabalho em equipe, então, exatamente, com outros profissionais ainda. Na verdade, a gente nunca consegue apagar completamente uma cicatriz, né, Rafael? O que a gente consegue é melhorar a qualidade dela, para que ela fique o mais imperceptível possível. Entendi. Doutora, no primeiro bloco, nós comentamos sobre a procura aí das mulheres. A senhora falou que as cirurgias que elas mais procuram são por próteses. Eu vou chamar agora e convidar a senhora para assistir comigo uma reportagem em que uma jovem gostaria muito, ela foi pega na rua ali pela nossa repórter, de colocar prótese para aumentar o bumbum. Mas é preciso ter cuidado, os pais devem ter atenção, acredito que a doutora concorda comigo, de que deve-se ter cuidado aí na hora de aceitar um pedido vindo desse de um filho que está com o corpo ainda em desenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha. A busca pelas cirurgias plásticas entre os adolescentes subiu 141% nos últimos 4 anos. Esse número é quase 4 vezes maior que a procura de adultos pela intervenção. Graziela Galvão, de 16 anos, se pudesse, engordaria um pouco mais essa porcentagem. A adolescente gostaria de fazer uma intervenção para mudar o corpo, assim como tantas outras adolescentes dessa faixa etária. Você já pensou em fazer alguma plástica? Sim. Qual? Queria colocar silicone no bumbum. Você acha que
tem alguma outra forma de resolver? Você não tá contente com o seu bumbum, é isso? Ah, não é isso, sei lá, só pra aumentar mesmo fácil, porque tem como academia, né? Mas sei lá. Você acha que a plástica resolveria de uma forma mais rápida? Sim. No Brasil, só em 2012, foram quase 100 cirurgias plásticas realizadas em adolescentes com idade entre 14 e 18 anos. Mas o que leva tantos adolescentes a buscarem a cirurgia plástica como solução? A psicóloga Silvana Kim explica que são 3 motivações distintas. A especialista afirma que a vaidade não deve ser a única motivadora e que, nesses casos, os pais e o médico não devem atender o pedido do adolescente. Se a percepção é que se trata de uma vaidade, não é um bom motivador. Seria interessante, e o médico ele vai estar pronto para isso, se ele tiver na sua equipe, poder ter a intervenção de um profissional da área psicológica. Porque a vaidade, ela torna o jovem muito passivo na condição de ser visto, de ser aceito por uma condição estética. O cirurgião plástico Beger afirma que é importante analisar caso a caso para verificar se existe a necessidade do procedimento. Ele afirma que quando os pais não freiam os impulsos do filho em casa, o profissional deve fazer isso no consultório. Segundo ele, as plásticas em adolescentes só devem ser realizadas quando não existirem outras alternativas. Por parte do médico tem que ter muito critério com o adolescente. Muitas meninas, principalmente, chegam aqui querendo se livrar rapidamente de uma gordurinha, que não quer fazer dieta, que não quer fazer exercício físico. Se os pais não bloqueiam esse adolescente em casa e acaba chegando aqui para a gente, cabe ao médico não deixar que essa cirurgia aconteça. Doutor, esse caso apresentado ali na reportagem é interessante, né? Você viu, facilmente ali a repórter pegou uma jovem na rua, perguntou, eu gostaria de mudar alguma coisa, e eu garanto que ali, se ela tivesse a possibilidade, de repente, faria aquele aumento do bumbum ali. Isso é complicado, essa questão da vaidade do jovem, né? É complicado porque a adolescência é um tempo complicado na vida da gente. Si só, né? Digo, é aquela fase de verdades passageiras, né? E eles estão procurando uma melhora da autoestima, uma inclusão no grupo, uma aceitação maior. E a gente tem que ter essa percepção de até quando a cirurgia vai ser benéfica ou não a essa pessoa. Existem casos, por exemplo, em que a cirurgia tem uma conotação reparadora. Uma orelha em abano, uma orelha proeminente, que a pessoa já se sente com algum dano psicológico maior. Sofre algum bullying. Algum bullying, exatamente. Tem medicação de fazer. Rinoplastias, às vezes, e eu mesmo já tive pacientes com narizes muito grandes. E você tem que fazer um procedimento mais suave, explicando porque você tem todo um crescimento facial ainda que você não pode prejudicar. Mas eu digo que é uma linha tênue isso. Entendi. E o acompanhamento de uma equipe psicológica junto é fundamental. É fácil você perceber quanto isso é extremamente fútil só ou quanto isso está realmente abalando, com perguntas pequenas que o cirurgião mesmo plástico pode fazer, e a repórter mesmo já pegou ela nas perguntas ali. E já detectou. E, se, no caso de dúvida, pedir um aconselhamento psicológico junto ao acompanhamento. Doutora, só para a gente finalizar esse bloco aqui, em que momento que a cirurgia deixa de ser vaidade e acaba sendo por necessidade? A senhora comentou aí da orelha de abano, o nariz muito grande, mas também existem questões situações que envolvem mais a saúde, a qualidade de vida, né, da pessoa. Quando é que isso deixa de ser mesmo a vaidade? Na verdade, às vezes algumas rinoplastias são necessárias, mas aí com a parte funcional junto e com uma equipe de às vezes otorrinolaringologistas juntos. A maioria desses casos são mais estéticos, porém o dano aí é psicológico. A reparação está no dano psicológico. Entendi. Tá? E esse adolescente dificilmente tem a percepção real do resultado dele. E isso é um outro complicador para a gente. Então ele tem que saber os limites da cirurgia, tem que estar consciente de tudo isso. Por isso que a gente precisa tanto do auxílio de um psicólogo nesses casos. Tá certo, doutora. Eu vou dar mais uma pausa aqui no nosso bate-papo e daqui a pouquinho a gente volta com o caso de uma mulher que fez várias cirurgias plásticas de uma vez só e não teve aí o resultado desejado, pelo menos não no primeiro momento. Já voltamos.
Olá, estamos de volta com o nosso assunto sobre cirurgia plástica. Aqui no estúdio está comigo a doutora Cíntia Rojas, que é cirurgia plástica. Doutora, mais uma vez, obrigado pela presença aqui com a gente. Um prazer. Bom, eu quero convidar todos agora para assistir com a gente mais uma reportagem, e agora é sobre o caso de uma mulher que fez 3 procedimentos cirúrgicos de uma só vez, visando a economia, mas não teve no final aquele resultado desejado, pelo menos não num primeiro momento. Roda o VT. Francine fez 3 procedimentos estéticos de uma só vez em janeiro deste ano. Ela colocou prótese nos seios, fez lipoaspiração e abdominoplastia. No meu caso, assim, como eu tive 2 filhos, eu sempre coloquei assim como uma meta, mas uma meta mais longe no caso, né? Então eu decidi fazer porque eu vi que estava precisando, a idade começa a chegar e eu precisava mesmo. Mas na busca pelo corpo perfeito surgiu um problema que até agora está sem solução. No seio direito, os pontos abriram 20 dias depois da primeira intervenção e desde então não fecham. De lá para cá foram realizadas inúmeras ecografias e outros exames para descobrir o problema. Em março, ela passou por uma nova cirurgia na qual retirou a prótese para ver se havia algo errado no procedimento e a colocou novamente, mas o ponto nada de fechar mesmo assim. Ele fez esse procedimento para que não perdesse, para que eu não tivesse que retirar e tivesse que esperar todo o processo, 6 meses no mínimo, para poder recolocar novamente. Então ele fez todas as tentativas possíveis. Francine vai agora pela 3ª vez para a mesa de cirurgia tentar solucionar o problema. Há alguns anos o Brasil vem ocupando a 2ª colocação em número de cirurgias plásticas estéticas realizadas no mundo, perde apenas para os Estados Unidos. E a lipoaspiração é o procedimento mais realizado por aqui, seguida do aumento das mamas e da abdominoplastia, exatamente as 3 cirurgias realizadas pela Francine. Somente em 2011 o Brasil fez 905.124 cirurgias plásticas e a alta procura por este tipo de procedimento faz com que muitas vezes os pacientes não se preocupem em escolher bem o profissional. Há de se ter cuidado, mas mesmo com os transtornos acontecidos, Francine acha que o seu médico é competente e acredita que a falta de sucesso imediato no procedimento do seio foi por conta da rejeição do seu organismo e está feliz com o resultado, especialmente nas cirurgias da cintura. Todo mundo disse que eu fiquei maravilhosa, então assim, isso claro, me deixa feliz, levantou minha autoestima, é muito bom saber que eu posso pôr uma calça hoje em dia, não fica aquela assim, nada caindo para fora, sabe? Então eu posso dizer que eu estou muito satisfeita. Doutora, esse caso é um caso complicado e acredito que é bastante decorrente por aí, né? A questão que ela falou ali de repente ter sido a prótese que não foi bem aceita pelo organismo, isso pode acontecer? Na verdade pode, todas as cirurgias podem acarretar em algumas complicações. E por isso que é tão importante que a paciente esteja consciente de tudo que pode acontecer, sabe? Eu digo que a gente tem que operar tendo consciência que você não está indo cortar um cabelo nem fazer uma pintura. Você está fazendo um procedimento cirúrgico. Quanto maior o procedimento cirúrgico, mais cuidados no pós-operatório a gente tem que ter também. Então, tanto do paciente quanto a observação do cirurgião. E algumas complicações que advêm do procedimento tem que ser, realmente exigem algumas intervenções, algumas observações. Pelo que ela passa, ela foi muito bem assistida e foi acompanhada pelo profissional de uma forma adequada. Mas a gente tem que ter consciência e eu acho que isso é um divisor de águas na consulta, sabe? O paciente tem que sair de lá ouvindo não só que vai ficar linda, maravilhosa, mas o que pode dar errado. O que pode dar errado. E ter essa liberdade de decidir o que vai fazer e se vai fazer. Eu acho que cabe aqui a seguinte pergunta. Quais são as dicas que a senhora dá para quem pretende fazer um procedimento como esse, de prestar atenção no profissional que está procurando, né? Antes de entrar na mesa ali de cirurgia. O que ele deve prestar atenção? Indicação? Então, primeiramente a formação dele. Se ele realmente é um cirurgião plástico, se ele é um cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ou seja, isso já, a princípio, isso credencia mostra, o profissional. exato, que ele passou por várias provas, fez uma formação adequada. Só que um outro indicador muito bom é que você conheça pessoas que operaram com ele. Sabe? Veja o trabalho, converse com as amigas, veja os resultados cirúrgicos.
Eu acho que isso também é importante porque você tem uma referência. Outra característica é saber se esse profissional dá uma boa atenção no pós-operatório das pacientes, não só no pré-operatório. Que ele é sincero no pré-operatório, que ele responda as perguntas e não, como eu já falei, diga que tudo é lindo, maravilhoso e nunca vai acontecer nada, tá? Eu tenho por costume mostrar cicatrizes para as minhas pacientes, mostro cicatrizes bonitas e mostro inclusive cicatrizes que não ficaram boas. Porque como isso é muito individual, a paciente não pode ter a surpresa de ficar com uma cicatriz que ela não gostou e que vai ser dela. Claro, pode passar por alguns reparos, mas isso pode acontecer. É o que a senhora acabou de falar, que tem que mostrar os dois lados, que pode ficar bom e o que não pode ficar tão bom assim. Exatamente. E que isso, inclusive isso também pode ser reparado com o tempo. Então, saber que a cirurgia, a cicatriz é para sempre, então é um compromisso que você vai ter. Vai mudar um formato que você não gosta, um contorno corporal que você não deseja, vai trocar por uma cicatriz, que pode ser boa, pode não ser tão boa. Vai colocar um implante, não é colocar o implante e esquecer que tem um implante. Não, tem que fazer um controle anual, ver se está tudo bem com esse implante de mama, fazer os exames de mama. Inclusive eles têm datas de validade, Exatamente. Não tem que ser trocados. Eles têm, em média são 10 anos, tá? Existem alguns representantes, algumas fábricas que dizem que é para sempre. Eu sempre falo, não é para sempre, é um produto, ele precisa de um acompanhamento, ele pode dar problema com 10 anos, com 15 anos, com 7 anos. Entendi. Entende? Então a gente tem que ter essa consciência que tem que se cuidar, tá? Que a maioria está muito feliz, está muito bonita, mas desde que faça isso de uma maneira consciente. Doutora, só para a gente finalizar, dentre todos os tipos de cirurgia plástica que existem atualmente, existe alguma que tem o maior risco de não dar certo? Na verdade, eu acho que é muito a questão de diagnóstico... Muito individual de cada pessoa. Exato, o procedimento, escolher o procedimento adequado para aquela paciente, para aquele caso. Eu acho que o erro na escolha é que causa a maior parte das complicações. Então, na verdade, não é só na sala cirúrgica, mas é no pré-cirúrgico. E a complicação pode ser tanto orgânica quanto psicológica. Às esse a paciente criar uma expectativa e o procedimento não cumprir aquela expectativa. Entende? Entendi. E, na verdade, a maioria das complicações são para esse lado. Entendi. Doutora, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui, a doutora Cíntia Rojas, que é cirurgiã plástica. Muito obrigado mesmo pelos seus esclarecimentos. Imagina, estamos à disposição. Até uma próxima oportunidade, então. E para você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar aqui e até logo.